Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre um fenômeno muito doido que eu vi nessa votação de hoje e a quantidade de pessoas, de mulheres aqui no Rio Grande do Sul que estavam utilizando broches, né, e levantando bandeiras do PT aqui enquanto estava tendo uma votação entre o Melo, contra o Melo e contra a Maria do Rosário do PT, né? Mas do assunto que eu falo aqui, né, e eu venho batendo no ponto, mas eu acho ainda que vai demorar pelo menos uns 10 anos até esse povo brasileiro, o povo brasileiro que é um povo que tem o QI muito baixo e um baixo conhecimento intelectual, para começar a entender de que a esquerda é majoritariamente formada por mulheres e por isso que por isso o feminismo é a base da esquerda, né? E um dos grandes problemas que eu vejo com os homens que tentam discursar de política é tentar convencer as mulheres de forma lógica de que, não, que o feminismo não vale a pena para as mulheres. Eu tenho que alertá-los que isso não funciona, né? É, o feminismo traz muitas vantagens para mulheres e traz desvantagens para a sociedade como um todo, no geral, né? Porque tu tem um aumento de Estado, tu tem perda de poder de compra, mas essas coisas, como elas são vistas de forma diluída pela população, as pessoas acabam não notando, né? Não percebendo. Né? Mas a gente tem menos direito às individualidades, ou seja, cada vez mais controle estatal do que é feito, cada vez mais as corporações têm direito acesso aos nossos dados, ao que a gente faz, né? Perda de poder de compra, o Estado cada vez maior, mais inchado, cobrando mais impostos e as pessoas cada vez com menos dinheiro, né? E essa retórica feminista de que o homem é o problema na sociedade é muito fácil de ser absorvida pelas mulheres, né? Então, nesse sentido que eu vejo que a Maria do Rosário, ela é mais forte entre as mulheres, mas acabou perdendo aqui no Sul, né? Graças a Deus nem todo mundo é feminista. Mas o meu recado vai para os homens, em especial para aqueles que ainda não têm capacidade cognitiva, intelectual de entender de que o nosso objetivo agora, o nosso público-alvo são os homens. A gente tem que mostrar para os homens que ser escravoceta, de que agir dessa forma só vai manter a escravidão que a gente tem. A gente vive num ginofascismo, num ginocentrismo, né? E a gente está sendo escravizado pelas mulheres, né? O Estado ele tira dinheiro do homem e dá esse dinheiro para a mulher. A gente tem muito mais problemas sociais com o homem, muito mais mortes, muito mais o homem se aposenta depois, apesar de contribuir por mais tempo de serviço, a de morrer tem uma expectativa de vida menor. A gente vê cada vez mais leis no mercado de trabalho que privilegiam as mulheres. A gente vê concursos públicos que são voltados para as mulheres, a gente vê vagas em concurso público com cotas, a gente vê cotas nos serviços privados, né? Então as coisas estão ficando insustentáveis, né? Se antes a mulher ela a mulher ela tem poder, né? Um poder que é o poder sexual, ou seja, as mulheres em geral elas têm o poder da sexualização e isso sempre manteve o homem cativo da mulher. E a gente precisa se libertar disso, que o homem entenda que ele não pode ser escravo do desejo dele, né? Por isso que eu vejo no trabalho e nas, no,
nos cursos, nos colégios. As mulheres, elas externam muito mais a sua ideologia política, que agora na verdade é uma religião, do que os homens, porque os homens, eles são eles têm eles são escravos do seu desejo e acabam tendo escondendo aquilo que acreditam, escondendo que estão sofrendo com o feminismo, escondendo que as leis estão nos tornando escravos, né? Escondendo que a moral está acabando com o homem, em troca de possivelmente um dia ter ter aprovação, aprovação social da mulher, para possivelmente ter alguma coisa, uma relação com a mulher. Então, a ideia que eu digo por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Hoje eu estava vendo um vídeo do Ancapso e ele tem esse problema de que ele tenta convencer a mulher de que o feminismo não é bom. Só que é burro ao ponto. Ele é um cara inteligente, mas às vezes eu percebo que esse pessoal não consegue entender. Às vezes me parece burrice mesmo. O público-alvo dele, se ele for olhar o público-alvo que assiste o, os vídeos dele, se ele for ler os comentários, mais de 90% é homem. Então por que, que eles fazem vídeo focando no público feminino? A luta por igualdade de gênero, a luta por fraternidade, agora pós-revolução social, revolução cultural feminista, é uma luta que deve ser focada no homem. O homem tem que encontrar outros homens e a gente, à base da fraternidade, a gente tem que crescer esse movimento e lutar contra o feminismo. Então, qual é a notícia que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que tinha saído uma decisão judicial lá do STF de que mulheres que trabalham ao domingo merecem receber 2 vezes mais que um homem pelo mesmo serviço, né? Ou seja, o homem, se trabalhasse 2 domingos seguidos, trabalha normalmente. A mulher, se ela trabalhasse mais que dois, se o homem trabalhasse mais de 2 domingos seguidos, ele recebe normalmente. A mulher, ela recebe o dobro de que um homem receberia, né? Até porque tem uma lei que diz que a mulher não poderia trabalhar mais de 2 domingos seguidos, mas se ela trabalhar de alguma forma, ela recebe o dobro que um homem recebe. Então, ele estava falando que esse privilégio não era bom para a mulher, porque fazia com que o, o patrão quisesse contratar menos mulheres. Mas o erro dele está em falar de que, em tentar convencer as mulheres disso, enquanto ele deveria estar falando para os homens desses privilégios que cada vez mais aparecem para as mulheres, né? Então, esse é o foco da luta da fraternidade. É a, é a, é a, é a, é a luta de mostrar para os homens de que a luta deles é importante, que a nossa luta é importante, que a gente tem que ter fraternidade, que a gente tem que ajudar um outro, de que a gente que sente quando vê um outro homem perder patrimônio para uma mulher, que vê um outro homem ser acusado injustamente de alguma coisa para uma mulher, de que vê as mulheres se dando bem, tendo vantagens sociais e essa escravidão ginocêntrica que a gente vive. A gente tem que trazer o homem para o nosso lado. E não é fazer propaganda para a mulher, não. Se o público-alvo que está sendo afetado pelo feminismo é o masculino, por que vocês fazem campanha para a mulher, cara? As mulheres não vão querer, uma pequena porcentagem ainda vai querer lutar contra o feminismo. A maioria das mulheres vai querer continuar com os privilégios, porque não conseguem perceber de que tem um custo a se pagar por isso, que é a perda do poder de compra, que é o controle social do Estado sobre o cidadão, né? Ah, que é... E essas coisas, entendeu? Então,
foque no homem, foque na fraternidade, e a luta contra o feminismo deve se dar pela fraternidade da união entre os homens, e não de ficar babando ovo de mulher aqui, tá? É isso que eu tenho a dizer. Porque quem é escravoceta, quem baba ovo de mulher, quem tenta convencer mulher de qualquer coisa, também está contribuindo para o feminismo. É isso que eu tenho que falar.